Sabe quando tu ouves uma história e desconfia logo de cara? Antes de contar que história é essa, eu peço para que tu te inscrevas no nosso canal e ao ativar o sino, tu começas a receber o alerta das nossas atualizações. Desde já eu agradeço. Pois bem, de um lado, um grupo de agricultores assentados, que se apresenta como produtores de orgânicos. De outro, um arrozeiro. O local, interior de Nova Santa Rita, município a 25 quilômetros de Porto Alegre. Em novembro do ano passado, um boletim de ocorrência registrado pelos assentados na Polícia Civil acusava o arrozeiro João Ranus de mau uso dos agroquímicos, o que teria provocado deriva e consequentes prejuízos nas produções dos hortigranjeiros do assentamento Santa Rita de Cássia, onde vivem mais de 100 famílias. Em dezembro, entidades ambientalistas, representando os assentados, ingressaram na Justiça Federal e, em 11 de março, uma liminar proibindo o uso de químicos pelo arrozeiro foi concedida pela 9ª Vara Federal. Pouco depois, a mesma instância jurídica deferiu um efeito suspensivo pedido pela defesa do arrozeiro, liberando o uso dos produtos de sempre, com exceção dos compostos 2,4-D e LOIND. A questão é que os relatórios operacionais da empresa de aviação agrícola contratada por João Ranus atestam que em nenhum momento foram aplicados os produtos que causariam deriva. Segundo esse relatório, em 22 de outubro de 2020 foram aplicados nas lavouras da Granja Nenê, onde Ranus planta, sementes e fertilizantes. Depois, nos dias 8, 11 e 12 de novembro, a aeronave lançou adubo. E isso consta também nas manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral do Estado, que foram anexadas ao processo. Esse documento, nele também existe uma clara sugestão para que os órgãos de extensão rural promovam mais treinamentos com os autores da ação, no caso os assentados, para conhecer como funcionam os equipamentos, as operações e para diferenciar os produtos utilizados nas lavouras. Agora, eu peço a atenção de vocês para essa imagem que a gente vai mostrar e para o depoimento desta senhora, que parece ser uma das assentadas. Isso foi registrado pela Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN, e está disponível no canal de vídeos da entidade. Confira. O avião de pulverização, ó, dando rasante aqui por cima das nossas casas. Anota o prefixo aí, Augusto. É um avião amarelo. Faz vários minutos já que tá dando rasante aqui por cima das casas. E quando eu olhei assim, a gente percebeu, eu vi que teve tipo um breve momento assim de algum spray saindo do avião, né? A aeronave é essa. Trata-se de um avião de instrução, ou seja, de treinamento, contratado pelo arrozeiro para fazer fotos aéreas do local. Esses aviões não pulverizam nada. O ataque, portanto, descrito pela senhora do vídeo, só poderia ter sido feito manualmente, pelo piloto ou pelo fotógrafo. Agora, imaginem eles sendo orientados e combinando tudo isso, carregando um botijão de herbicida e de uma altura de mais de 200 metros, despejando o líquido na casa dos cristãos lá embaixo. Isso não existe. Logo, é de se supor que quem cria uma fantasia dessas é capaz de inventar outras tantas. Eu fui a Nova Santa Rita essa semana. Fui ver de perto a situação para poder entender de fato o que aconteceu. Fiz imagens e entrevistei o produtor acusado de causar a deriva e de autorizar também os ataques.
Também falei com o advogado do produtor, nenhum acesso e nenhuma informação me foram negados. Primeiro nós vamos ouvir o advogado Anderson Bellori, que desde o primeiro momento trabalhou de forma muito técnica nesse processo. Apesar de esse ser um caso não muito comum, né? Bellori está familiarizado com outras demandas das lavouras de arroz, já que também é o diretor jurídico da Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Nós temos não só a palavra desse homem, né, que emprega muita gente, que paga seus tributos, que assume uma série de responsabilidades, né, que lida com sol, com chuva, que acorda às 4 da manhã, de domingo a domingo, lidando com a injustiça, com a inverdade. Isso, né, Alex, é o que mais dói. Sobretudo ante o fato de, socialmente, uma imagem que se construiu durante 20, 30 anos, ela pode ser posta em xeque por qualquer alegação falaciosa, num factoide criado. Foi acusado esse produtor de usar a 24D em avião, lá no mês de novembro. E todo mundo que tem algum vínculo com a lavoura, né, Alex, sabe que nenhum arrozeiro em sã consciência vai passar numa lavoura implementada com 24D. Há manifestações dentro do processo da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, bem como da própria União, atestando que não há qualquer possibilidade de se aplicar qualquer sanção, qualquer recriminação a esse produtor, porque ele não é responsável por isso, porque a situação acabou não ocorrendo. É importante destacar, né, Alex, sobre essa questão. Nós solicitamos esse produtor que fizesse um sobrevoo com a sua empresa de aviação agrícola na área, para que nós pudéssemos, evidentemente, fazer um reconhecimento da área para poder fazer a defesa da melhor forma possível. E esse voo foi feito, para nossa surpresa, imediatamente ao dia seguinte a esse voo, passaram a haver notícias em veículos de comunicação, dentro do próprio processo, que esse produtor teria desrespeitado a ordem então vigente, que proibia a aviação, a aplicação de químicos, e teria cometido um ato bastante grave, se verdade fosse, que seria pulverizar diretamente essas lavouras de orgânicos, bem como as casas dos próprios produtores rurais. E, para nossa surpresa absoluta com esses fatos noticiados, foi que nós tivemos a condição, né, de verificar uma possível má-fé tremenda na condução desse processo. Por quê? Porque esse avião que fez esse voo, Alex, eu repito aqui no teu programa, e te agradeço por isso, por possibilitar trazer a verdade à sociedade civil gaúcha. Esse avião não tem a menor condição de fazer qualquer sobrevoo com a colocação, com a pulverização de agroquímicos. Não é um avião de aplicação. É um avião experimental, com a fabricação de 1944, inclusive, ou seja, não há a menor possibilidade disso acontecer. Então, essas notícias levadas para a imprensa, para dentro do processo, para a Polícia Civil, inclusive, são graves, porque são absolutamente inverídicas da maneira como estão sendo postas, e evidentemente que nos dão a possibilidade de lutar pela descoberta dos fatos, né, pela busca da verdade de uma maneira muito clara, porque mostra que, ao que parece, repito, a boa-fé não está sendo privilegiada nesse caso, o que é grave. Isso avilta não só esse produtor rural, né, a dignidade humana desse produtor que está lá trabalhando, mas de alguma forma todo esse setor que é tão importante para o nosso estado e que continua trabalhando em todos os momentos, apesar dessa pandemia grave que vivemos. Essa é a área onde se dá o conflito. Nós estamos a 5 quilômetros do centro de Nova Santa Rita. Aqui na Granja Nenê, o seu João produz, em pouco mais de 300 hectares, arroz pré-germinado, tendo como fonte hídrica o rio Caí. O assentamento, que reclama da deriva, fica naquela direção. Decepcionado com toda a situação, o seu João confessa que já pensou inclusive em abandonar a atividade. Eu estou muito decepcionado, estou desanimado mesmo, vontade já de largar tudo, já estive falando isso aí com meu filho, de nós vender tudo isso aqui, ir embora para a cidade, entender? Se achar outra atividade, porque a gente sabe que a gente não fez nada, que a gente não cometeu nada, e tu ser acusado de uma coisa que tu não fez é a coisa mais terrível que pode ter. Já faz 23 anos que eu planto arroz aqui na região. Eu era produtor de lá, pequenininho, plantava lá 5, 10 hectares de arroz lá. Aí o sonho de ser um pouquinho maior, de ter um pouquinho mais, eu acabei vindo
plantar arroz aqui no Rio Grande do Sul. Não faz sentido, porque nessa data que eles estão especificando aí que houve vazamento de deriva, a gente nem usou o produto. Foi usado o avião aí, sim, mas foi usado para usar adubo sólido, foi aplicação de ureia, de acordo conforme os laudos que eu tenho em mãos aí. Assim como eu fazia em todos os anos anteriores, né, que nunca tinha dado nada, e esse ano, sem mais nem menos, eles vieram com essa reclamatória aí para cima de mim. E aí vem uma denúncia ainda, me parece, sobre o aspecto humano até mais grave, que é em relação ao sobrevoo de um avião que teria jogado, como eles disseram, venenos nas suas propriedades, em cima das suas casas. O que tu dizes a respeito disso? Bom, isso aí eu acho que é a coisa mais impossível que pode acontecer. Primeiro passo, é impossível tu carregar veneno dentro, produto químico dentro de um avião daquele. Segundo, tu vai abrir uma porta de uma aeronave daquela para jogar alguma coisa, o produto te volta tudo para ti de volta. E terceiro, o avião, eu vi com meus próprios olhos o avião sobrevoando a área aqui, o avião nunca baixou de 200 metros de altitude. Então é impossível tu acertar um alvo a 200 metros de altitude com um avião numa velocidade de 200 km por hora. Qual seria a motivação dessas versões apresentadas, dessas denúncias apresentadas por eles? Eu acho que o interesse deles é chamar a atenção da opinião pública do pessoal da cidade aí, porque como eles produzem orgânico, então o que eles querem? Eles querem denegrir a imagem do produtor rural. E enquanto isso eles querem ganhar a imagem, achar, botar na opinião forçar a opinião do povo da cidade a consumir produtos orgânicos, etc. E também uma boa parte dessa meia dúzia dentro do assentamento aí que está tentando me incriminar de alguma coisa que eu não fiz, é para levar dinheiro, levar vantagem, levar alguma coisa, o interesse deles. E para concluir, uma informação que pode ajudar a entender outros aspectos desse imbróglio. João Ranus arrenda desde 2011, nesta mesma localidade, uma área de 230 hectares que pertencem ao município de Nova Santa Rita. O contrato para cultivar arroz nas terras da chamada Escola Fazenda expira este ano. O atual prefeito, Rodrigo Batistella, do PT, já se manifestou contrário à renovação desse contrato. E interessados não têm faltado. Entre eles, associados da COTAP, uma turbinada cooperativa que centraliza a produção de orgânicos dos assentamentos da região metropolitana. Entre eles, o assentamento Santa Rita de Cássia.